Guarda Comunidade. Olá, bom dia. Domingo de manhã, hora que a gente acorda, né? A pergunta básica é essa: como é que vai o seu sono? Você tem dormido bem? Quando dorme, costuma acordar quem tenta dormir contigo, tamanho ou volume do seu ronco? Já conversou com a sua mulher, ou com o seu marido, com o seu companheiro de cama a respeito disso? Pois é, esse é o assunto que nós vamos tratar. Não só esse, mas outros problemas que envolvem esse momento tão agradável do nosso dia, que é o período do sono. Eu converso com a doutora Lilian Gianazzi, que é doutora, eu te chamo de doutora, você é cirurgiã dentista, né? Isso. Mas é doutora em distúrbios do sono. Isso mesmo. Por que te interessou tanto estudar isso daí? Você tem problemas com sono ou não? Ou dorme tranquilo, ninguém reclamou da sua... Eu durmo tranquilo, ronco. ainda durmo tranquila. Mas quando eu comecei a olhar esse assunto, foi na época de 99, então já foram mais uns 15 anos. E na época eu lembro que eu estava terminando a minha especialização em ortodontia e a gente viu um congresso de sono e me interessei. Falei, nossa, o que será que o dentista pode fazer em relação ao sono? E fui nesse congresso. A partir daí, Abranches, nunca mais parei de estudar o sono. Aí, embalei. Porque geralmente o neurologista é quem cuida de explicar para o paciente por que ele ronca tanto, a questão do funcionamento cerebral, mas aí entra a questão da arcada dentária. Você tem pós-doutorado que realizou na Unesp, São José dos Campos, cuidando de toda Você caminhou, a sua profissão caminhou para cuidar melhor do sono e a relação que ele tem com a arcada dentária. Né? Isso, porque o dentista, qual que é o grande gancho do dentista nessa área? Porque a gente sabe que durante o sono a gente vai relaxar muito, né? A gente relaxa a nossa musculatura e para aquelas pessoas que já têm uma tendência a roncar e tem uma tendência para ter apneia do sono, essa musculatura da garganta relaxa muito mais. E aí, ao usar os aparelhos intraorais, o dentista consegue melhorar essa situação da via aérea respiratória, favorecendo a passagem de ar durante o sono. Muita gente não sabe a diferença entre ronco e apneia do sono. Exatamente. Quais são as diferenças? O ronco é apenas a vibração, é um estreitamento da via aérea, né, da garganta, da faringe, durante o sono. Então, a garganta reduz um pouco de tamanho e o ar passa, o fluxo de ar passa com certa dificuldade. Ela reduz por causa desse relaxamento? Exatamente. Aí o ar passa com dificuldade e vai gerar o atrito que gera o ruído. O barulho. O ruído que é o ronco, desagradável, né? E quando o paciente não trata esse ronco e isso evolui com o tempo, ele cada vez roncando mais, esse ronco vai alterar a qualidade dessas fibras musculares, causando mais ainda relaxamento, ou seja, deixando essa fibra mais flácida e com o tempo, durante o sono, esse relaxamento ao invés de ser pequeno ou apenas um estreitamento, acaba ocorrendo um fechamento total da via aérea, que é a apneia do sono. E aí a pessoa pode ter o paciente para de respirar várias vezes. Isso se repete várias vezes durante a noite. E a apneia do sono, dependendo da quantidade de vezes que ela ocorre por hora de sono, ela vai ter a gravidade leve, moderada ou grave. E quanto maior a apneia, maior o volume do ronco? Não tem correlação cientificamente comprovada com isso. Tem pacientes leves, com apneia leve, que roncam muito alto. E tem pacientes com apneia grave que o ronco não incomoda tanto ou não é tão alto assim. Então não tem uma correlação direta com isso. O ronco é um patrimônio do obeso ou não? Não, hoje em dia não é mais. Isso foi uma ótima pergunta, porque hoje o perfil do paciente roncador não é, a gente não pode mais dizer, vi um paciente gordinho, barrigudo, com pescoço largo, aquele cara ronca, né? Então só de olhar um paciente você não pode afirmar, porque hoje no consultório o que a gente vê? A gente vê muito jovem, que antes a apneia era atribuída mais a pessoas de mais idade, 40, 45 anos em diante. Hoje a gente vê pessoas jovens que fazem exercício físico, né, que são magros e têm apneia do sono em vários graus. O que provoca então? Então, se a pessoa está em dia com a atividade física? A apneia do sono é uma doença séria e multifatorial, ou seja, de uma origem variada. Então ela tem a origem da flacidez, né? Uma das causas pode ser flacidez da musculatura da faringe, isso, uma alteração neuromuscular dessa região.
o peso contribui para a apneia, a idade contribui para a apneia, a forma da arcada, pacientes que têm o queixinho mais para trás, pacientes que têm mordida cruzada, são pacientes mais susceptíveis, pacientes com pescoço largo, pacientes que fumam, né, que bebem, que usam certos medicamentos, principalmente tarja preta. Então, existem uma série de fatores que vão contribuir com a apneia, não apenas o peso. Então, o paciente ele pode ter 1, 2 ou todos esses fatores juntos. Tá, e uma vez tratado de maneira devida, de maneira adequada, tem cura? Não tem cura, Abrantes. Não tem A apneia cura? do sono ainda não tem cura. Nem com cirurgia? As cirurgias, então, todas as técnicas, né, as terapêuticas que existem hoje para tratamento da apneia, na verdade, são tratamentos controladores. Por quê? Porque nós vamos continuar envelhecendo, não vamos? É sempre isso que eu falo para os meus pacientes, a gente continua envelhecendo. Então, hoje eu posso ficar bem com uma cirurgia, após uma cirurgia, eu posso ficar bem usando um aparelho intraoral, eu posso estar bem com determinado aparelho de pressão positiva, que é o CPAP, porém, eu vou continuar envelhecendo, não é o aparelho ou a cirurgia que não deu certo, é o meu corpo que está envelhecendo e minha acidez vai aumentar. Então, eu tenho que estar sempre o médico ou o dentista tem que estar sempre junto com esse paciente, avaliando esse paciente de tempo em tempos para eu ver se aquele tratamento ainda está eficaz. Eu posso diminuir os fatores predisponentes. Eu posso emagrecer, eu posso me alimentar melhor, posso parar de fumar, posso fazer mil coisas. Você tem que fazer tudo isso para ajudar nos resultados. Existe uma fisioterapia do pescoço, da musculatura? Existe a fonoterapia, que hoje as fonoaudiólogas, elas estão trabalhando muito com exercícios específicos que atingem a parte interna. Exatamente, é uma forma da gente enganar a idade, né? Enganar o nosso envelhecimento. Então, eu mantenho a musculatura rígida, como se eu estivesse fazendo uma academia, e isso também é para a vida inteira. É que nem academia, se eu parar de ir na academia, cai. Então, se eu parar de fazer os exercícios de fono, também a musculatura interna da faringe vai voltar a ficar flácida. Então, combinando essas terapias, que hoje está muito indicado a combinação dessa terapia fonoaudiológica com o uso do aparelho intraoral, com o uso do CPAP, pós-cirurgia ortognática, né, aquela cirurgia de avanço, isso é importantíssimo para a gente manter os resultados os melhores possíveis com o tempo que o paciente vai ter de vida. Há pessoas que têm problemas de oclusão. Na hora que abre a boca, estala aqui assim. Qual a relação disso com a possibilidade dessa pessoa ter um problema de ronco ou de apneia? Não, em relação a esse tipo de associação, são situações diferentes, né? A gente sabe que dentro dos pacientes com apneia, existem muitos pacientes que já vêm com esse problema, mas não que um seja a causa do outro, ou que poderá desenvolver apneia por causa dessas alterações oclusais, né? Ou dessas alterações de ATM, que a gente costuma dizer. Então, é importante, o contrário, essa pergunta é muito boa, porque no caso dos dentistas que são capacitados, certificados para o tratamento do ronco e apneia do sono, eles devem, antes de iniciar o tratamento, fazer um exame muito detalhado daquele paciente, para saber o que aquele paciente apresenta em relação à sua ATM, para que você cuide, para que aqueles problemas não aumentem ou que aqueles problemas não causem desconforto para o paciente durante o uso do aparelho intraoral. Você falou agora há pouco de aparelho intraoral. Vamos, no próximo bloco, mostrar alguns tipos de aparelhos diferentes que essa mulher aqui, que está ganhando o prêmio internacional a respeito desse assunto, tem trazido de lá para cá. Nós vamos conhecer daqui a pouco no próximo bloco. Até já!